Glória a Deus. Quem está querendo ouvir uma palavra do Senhor? Está mesmo? Então aquieta o seu coração. Tem gente que usa a palavra para as coisas, né? Aí o irmão, uma vez, estava para poder fazer a pregação, e aí estava precisando de que o povo parasse de conversar. Aí ele foi lá no fundo do baú e buscou, cale-se diante dele toda a terra. Mas foi um silêncio. Por favor, pastor. Vamos orar pela vida da pastora Rita. Passei, bonita, demorar a envelhecer, pele bonita. Toda vez que eu vou jogar na igreja, eu pego o resto e faço de mim. Tá vendo? A gente aprende todo dia. Pai, em nome de Jesus, nós abençoamos a tua filha. Amém. E agora, Deus, queremos trazer cativo agora todo o pensamento. Pai, para que o Senhor tenha total liberdade. Quanto à vida da tua serva, Deus, eu abençoo a vida dela, do apóstolo Rogério, de suas filhas, sua neta. Pai, em nome de Jesus, guarda a casa, guarda aquela igreja, guarda aquele povo, Deus. Manifesta-lhe ali também com poder e graça. Mas agora, Deus, já que o Senhor permitiu que ela viesse aqui, usa-a com poder, com graça, e que ela possa se sentir na liberdade para falar com parte da igreja neste lugar. Nós a abençoamos com toda sorte de bênção, e que o enchimento do Espírito já seja sobre ela, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Receba e visto. A Bíblia diz, gente, ouvi de tudo, tá ligado? Ouvi de tudo e retém o que é bom. Toda vez que você ouvir uma coisa boa, você pode falar assim, eu recebo e visto. Agora, se for ruim, você rechaça, tá? Então, né? Acho que é eu que não liguei, né? Sou ruim de microfone, gente, para ligar. Eu, para ligar o microfone, é um negócio. Lá na igreja, eu paro e fico esperando o povo arrumar para mim, sabe? Sou analfabete. Eu falo sem medo de errar, que eu sou analfabete. Então, mas é muito bom estar aqui, tá? Aí eu amei receber aquela florzinha. Eu falei, nossa, eu estou me sentindo em casa. Não? Delícia. Estou aqui, eu estou feliz, eu estou muito grata ao Senhor, porque essa semana, eu sou uma pessoa, gente, que eu sou ministério, mas eu tenho um problema com casa, assim, eu não gosto de deixar nada bagunçado, desarrumado, sabe? E essa semana eu não pude ficar na minha casa, porque nós tivemos festa de Pentecostes, está acabando hoje. Começou domingo passado e está se encerrando hoje a festa de Pentecostes lá em Portas de Sião. E eu precisava, aí eu fui, né? Fui nos cultos, me programei, os dias que eu podia ir, porque eu tenho que cuidar da casa. Mas foi uma semana assim tão agitada que eu falo assim, muito cheia de coisas para fazer, mas eu tenho que agradecer, porque eu sempre falei com Deus, Senhor, preenche minha vida, preenche meu tempo, preenche tudo, né? E eu estou hoje aqui, eu estou feliz com o Senhor, porque eu falei, Senhor, hoje eu cumpri a semana. E eu encerro a minha semana de responsabilidade no reino dessa semana hoje aqui. Então eu louvo o Senhor, porque o Senhor me permitiu fazer tudo isso, né? E também participar de um evento que teve sobre dependência emocional. Pude ir, pude fazer e pude estar aqui. Então eu quero muito agradecer ao Senhor. Né? Muito bom. E é muito bom estar aqui. E como o Pentecostes se encerra lá em Porta de Sião hoje, a mesma palavra que eu ministrei lá, ministrei domingo e ministrei na terça. E eu quero trazer hoje aqui também a mesma coisa, do jeitinho que eu falei lá, é o que eu vou falar aqui para vocês hoje, tá bom? Eu vi na hora que eu vi as meninas, a Paulinha, né? A Paula, né? Nos chamando aqui em cima, o Leonardo, eu pensei assim, Deus, como é bom ser crente raiz. Gente, seja um crente raiz, tá? O que é crente raiz? É aquele crente lá de trás. Eu sou crente raiz. Eu me converti em 1981. E eu falo que eu sou crente raiz. Por quê? Porque eu não permito que o mundo venha me tirar aquilo que eu aprendi sobre Jesus. Eu não permito que o modernismo da vida, que o mundo hoje está terrível. Se você não vigiar, a frieza, Milton, vem para você. Então, você tem que cuidar para que isso não aconteça, né? Então, abra sua Bíblia lá em João, capítulo 16,
Depois nós vamos ler outro texto, mas eu quero ler agora João, capítulo 16, a partir do versículo 1, que fala sobre a missão do Consolador, né? Consolador é o Espírito Santo. Por que Deus chama ele de Consolador? Porque o Espírito Santo, ele faz tudo que a gente precisa na nossa vida, inclusive consolar. João 16, a partir do versículo 1, diz assim: Tenho-vos dito estas coisas para que não vos escandalizeis. Eles vos expulsarão das sinagogas, mas vem a hora em que todo que vos matar julgará com isso tributar culto a Deus. Ou seja, crente que morre, né, o céu está ganhando, o mundo perde, o céu ganha. Isto farão porque não conhecem o Pai, nem a mim. Ora, estas coisas vos tenho dito para que quando a hora chegar, vos recordeis de que eu vos disse. Não vos disse desde o princípio, porque eu estava convosco. Mas agora vou para junto daquele que me enviou, e nenhum de vós me pergunta para onde vais? Pelo contrário, porque vos tenho dito estas coisas, a tristeza encheu o vosso coração. Mas eu vos digo a verdade, convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se, porém, eu for, eu vos-lo enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim. Da justiça, porque vou para o Pai, e não me vereis mais. Do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Tenho ainda muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vos-lo há de anunciar. Eu quero repetir o versículo 13. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Senhor, muito obrigada pela sua palavra. Deus, obrigada pela igreja Batista Chofar de Deus. E Deus, eu quero agradecer ao Senhor por cada ovelha que está aqui. Agradeço ao Senhor por esse rebanho. Agradeço ao Senhor pelo louvor, pelos ministros de louvor, cada instrumento, cada instrumentista. Sou muito grata ao Senhor, Pai. O reino é teu, Pai, e as ovelhas é do teu rebanho. Abençoa cada uma delas aqui essa noite. Cada uma que veio, cada uma, Deus, que entrou, da criança que está no ventre, Pai, ao mais velho ancião dessa casa. Que a bênção do Senhor se estabeleça sobre cada um, em nome de Jesus Cristo. Eles tinham Jesus em pessoa, mas agora, a partir do momento que Jesus morresse, a Bíblia diz em Atos que Jesus morre e ressuscita ao terceiro dia, fica mais 40 dias aqui na terra. A gente esquece disso, né? Que ele fica mais 40 dias aqui com os discípulos, está lá em Atos capítulo 1, mas depois ele vai embora. Mas nesses 40 dias, no dia que antes dele ser assunto aos céus, ele manda os discípulos ficar em Jerusalém, porque eles vão receber poder do alto, para que eles possam desenvolver o evangelho. É a partir dali que começa a nascer a igreja primitiva, a partir do Pentecostes, em Atos 2. Mas aqui em João 16, o Senhor está falando do Espírito Santo, esse que iria descer sobre os discípulos, esse que iria capacitá-los, e ele chama o Espírito Santo aqui de Espírito da Verdade. Gente, por que Espírito da Verdade? Porque o Espírito Santo, ele é que nos guia em toda a verdade. E nós nunca precisamos tanto da verdade como nós estamos precisando nos dias de hoje. Porque o mundo está trazendo tanto engano, que se você não tiver cuidado, eu falava com alguém, porque a Bíblia diz, olha, que quando o anticristo vier, se possível fora, ele enganaria até os escolhidos. Então essa palavra aqui, essa frase, ó, se possível fora, já está dizendo que não vai ser possível. Mas se não vigiar, Jesus, quando ele fala, uma vez eu vi alguém falando assim, estava com problema na fé e eu falei, ele lembrou do versículo, ele disse assim, mas Jesus disse que o amor de muitos se esfriaria. Eu falei, bom, ele disse isso, mas ele não disse que o seu tem que se esfriar. Amém. Jesus estava falando isso como antídoto, como uma vacina, para que a gente veja e cuide do nosso, para que o nosso não se esfrie. Então, e quando ele disse que o Espírito Santo, o Espírito da verdade viria, nos ensinaria toda a verdade, nós nunca precisamos tanto da verdade como nós estamos precisando hoje.
Hoje nós precisamos da verdade do Senhor mais do que nunca em nossas vidas. Porque quando a gente vê rede social... E hoje, gente, eu vou dizer para vocês, o perigo hoje não está em... Presta o celular aí, Ilma, só um pouquinho. O seu, pastor Giovanni. O perigo hoje, antigamente a gente falava da televisão. O perigo hoje não está na TV, não. O perigo hoje está aqui, ó. Isso aqui. Antigamente se comprava televisão grande, comprava uma pequenininha, né, para pôr em casa, para carregar, mas hoje não. Satanás é tão astuto que a tecnologia avançou e ele tem isso aqui, ó, chamado celular. Aqui tem tudo. Aqui tem tudo que você abre e você vê o mundo nesse pedacinho de aparelho aqui. Só que isso aqui, tome, pastor Giovanni, só que isso aqui está fazendo o povo esfriar, está fazendo o povo perder a noção das coisas. Né? E quando eu ministro lá em Sião, vou falar daqui do jeito que eu falo com a igreja, tá? Onde eu sou pastora. Vou falar aqui igualzinho eu falo lá. E se a gente não tiver cuidado, isso entra no reino de Deus. E pessoas no reino de Deus começam a se comportar de maneira que não podem e não devem. Então o Espírito Santo, ele é chamado Espírito da Verdade. Sua obra, qual que é a obra desse Espírito? O Espírito Santo, a obra dele vai ser, nos ensinar, nos guiar a toda a verdade. Ele nos guiará exatamente na verdade que ele ouviu e anunciará o que virá. E que verdade é essa? Que verdade é essa que o Espírito Santo vai me ensinar? Que verdade é essa que o Senhor está dizendo que ele vai me guiar, Samuel, que ele vai me ensinar? Aonde está? Que verdade é essa que ele está falando? Bom, essa verdade é sobre princípios. O Espírito Santo vai me ensinar a verdade sobre princípios, a verdade sobre o que é ser filho de Deus, como deve ser a vida de um filho de Deus. Amém. Um filho de Deus não vive como o mundo ensina. Um filho de Deus, ele vive em prática de princípios. Por isso que o batismo no Espírito Santo veio. Ele veio para te capacitar a ser filho de Deus nessa terra. Quando Deus mandou o Espírito Santo, ele mandou porque ele sabia que é difícil. É difícil você caminhar nessa terra, é difícil, sabe, caminhar com o Senhor, é difícil, mas é possível, porque o Senhor cuidou disso, mandando o Espírito Santo. Amém. E ele veio para isso, ele vai me ensinar na verdade. Que verdade? Ele vai me ensinar dentro dos princípios, ele vai me ensinar como é ser filho de Deus, como eu devo andar, o que eu devo fazer, como eu devo proceder, como deve ser a minha vida, tudo isso ele vai me ensinar. Ele vai me ensinar as verdades que ele já ouviu, porque ele sabe exatamente como tem que ser, ele sabe exatamente como tem que fazer. Então ele veio para isso, para me ensinar as verdades. E agora a gente vai entrar nas verdades. Abre sua Bíblia lá em Ezequiel, capítulo 47. Ezequiel, capítulo 47. E antes de ler, fala para o seu irmão assim, vira para o lado e fala assim: tudo na vida é uma escolha. Viver como crente é uma escolha. Cumprir princípio é uma escolha. Fale com ele: na luta, na tristeza, na alegria, no fogo, na fornalha, é escolha. Agora eu quero ler Ezequiel 47, que é sobre isso que eu quero pregar. Sobre esse o Espírito da Verdade. O Espírito Santo veio, ele vai me convencer, ele convence do pecado, do juízo e da justiça. Ele vai me ensinar a andar na verdade. Mas eu preciso entender, uma coisa eu estava pensando hoje, o Espírito Santo não vai pegar ninguém pelo colarinho, não vai pegar ninguém pelo cabelo, não vai forçar ninguém a nada. Hoje, me arrumando para vir para cá, pensando na ministração, comecei a pensar e conversar isso com Deus. E me veio à mente, é verdade, Deus. A Bíblia diz, o que o Senhor diz em Apocalipse? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz. Quem é a igreja aqui? Pois é, quem tem ouvidos, quem tem. Só que é engraçado, eu olho para mim, eu tenho ouvido, olha o meu ouvido aqui, ó. Mas o Senhor está falando da audição espiritual. Ele está falando do querer. Ele está falando quem tem ouvidos para ouvir, quem quer ouvir, quem se prontifica a ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. E hoje a gente está vendo que no reino de Deus tem crente que ouve muita coisa, mas não ouve ou ouve o que o Espírito diz à igreja e não leva a sério. Outra coisa que Jesus diz: eis que estou à porta e se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta. Então, além de ouvir, o que a pessoa tem que fazer? Abrir a porta. Não adianta você ouvir e não abrir a porta.
Porque ele só vai entrar se você abrir a porta. Se você não abrir, ele vai bater de novo, esperar mais um pouco, e se você não abrir, ele vai embora, porque o Senhor não força. A Bíblia diz que o Senhor entra pela porta. Ele nunca vai entrar. Outra coisa, João capítulo 2, houve um casamento em Caná da Galileia, e os discípulos de Jesus e Jesus também foram convidados, também. Isso implica que Jesus não iria. Se o convite não tivesse se estendido a ele, ele não iria. Amém. Porque Jesus não entra onde não é convidado. Ele não vai aonde não é convidado. Então, eu quero ler Ezequiel 47, a partir do versículo 1, que diz assim: Depois disto, o homem me fez voltar à entrada do templo, e eis que saíam águas de debaixo do limiar do templo, para o oriente, porque a face da casa dava para o oriente, e as águas vinham de debaixo do lado direito da casa, do lado sul do altar. Ele me levou pela porta do norte e me fez dar uma volta por fora até a porta exterior, que olha para o oriente. E eis que corriam águas ao lado direito. Saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir. Mediu 1000 côvados e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos tornozelos. Mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos joelhos. Mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos lombos. Mediu ainda outros 1000, e já era um rio que eu não podia atravessar, porque as águas tinham crescido, águas que se deviam passar a nado, rio pelo qual não se podia passar. E me disse: Viste isto, filho do homem? Então me levou e me tornou a trazer à margem do rio. Tendo eu voltado, eis que à margem do rio havia grande abundância de árvores, de um e de outro lado. Então me disse: Estas águas saem para a região oriental e descem a campina, e entram no mar morto, cujas águas ficarão saudáveis. Toda criatura vivente que vive em enxames viverá por onde quer que passe esse rio. E haverá muitíssimo peixe, e aonde chegarem estas águas, tornarão saudáveis as do mar. E tudo viverá por onde quer que passar este rio. Amém, glória a Deus. Essa passagem aqui de Ezequiel 47 fala do templo, fala de uma visão que o homem de Deus teve, e ele viu o templo, ele viu que águas corriam, sabe, do lado direito do templo. Você reparou que tudo de Deus é do lado direito, né? Então, do lado direito corria águas. E aí ele disse que ele olhou e tinha um cordel de medir. O que é um cordel de medir? Cordel de medir é um instrumento que serve para medir terreno, que serve para medir largura, mas trazendo para a nossa vida, porque tem dois sentidos. Tem esse sentido que mede terreno, que mede a lavoura, que mede largura, mas tem um sentido figurado que vem para a nossa vida, que é uma medição em relação a nós. Amém. E o cordel de medir de Deus, ele está aqui. E o cordel de medir de Deus hoje vai perguntar para você: em qual nível você está? Em qual nível você está? Qual é o nível que o cordel vai passar hoje e vai medir você? A Bíblia diz que o profeta, o anjo, quando fala um homem, o anjo do Senhor, levou o profeta de Deus e ele começou a andar no rio. E ele andava e as águas estavam no tornozelo. Gente, já viu que quando você anda no rio com água no tornozelo é fácil, né? Você sai andando, você chuta a água. E ele disse assim, eu andei, estava nos tornozelos. Depois ele, de novo, o homem de Deus voltou e disse: olha, vamos de novo? Vamos. Quando ele foi, já não era mais água nos tornozelos, eram águas nos joelhos. Olha só, aumentou, no joelho. Aí passou, vamos de novo. Ele foi. Quando ele foi, disse que a água já estava nos lombos, então aqui um pouco acima da cintura. Mas ainda dava para passar. Só que quando ele foi na 4ª vez, ele disse que o rio era tão cheio que ele não podia passar. O rio de Deus estava andando. E hoje eu quero fazer uma reflexão com você sobre o Espírito Santo e o nível do rio do Espírito. Aonde você está nesse rio? Onde você está nesse rio do Espírito Santo? Mas eu queria fazer uma pergunta antes. Quem aqui é batizado no Espírito Santo? Levanta a mão para mim. Quem aqui fala em línguas? Levanta a mão para mim. Fala para o teu irmão, já está na hora. Está na hora de buscar. Está na hora de buscar o batismo. Porque é o batismo que nos sustenta.
E a línguas é uma evidência. Não quer dizer que se você falar em língua, você não vai ser batizado. Não é isso, não. Mas é importante. Como é que eu sei que eu sou batizada no Espírito Santo? Você pode não falar em línguas, mas quem é batizado no Espírito Santo tem o coração dos discípulos de Emaús. Quem é batizado no Espírito Santo tem um coração que queima. Quem é batizado no Espírito Santo é um chorão. Não é chorão de luta, não, é chorão de quebrantamento. Ele chora quando ele ouve Deus. Ele chora quando ele ouve a palavra, sabe? Então, gente, o batismo no Espírito Santo é muito importante. Ele é o nosso selo. Ele é a garantia que nós temos aqui na terra, sabe? De vitória, de ter alguém que vai caminhar conosco, que vai nos ajudar. E outra coisa, você já notou que quando o Senhor mandou o Espírito Santo, Ele não disse que Ele ia caminhar do nosso lado. Por quê? Podia caminhar, né, do nosso lado, pegar na nossa mão, não. Ele disse que Ele viria e habitaria onde? Dentro de nós. Por quê? Porque nós precisamos ser fortes na terra. E o diabo não toca onde o Espírito Santo está. Ele não pode mexer. Porque nós temos o sangue e temos o Espírito Santo dentro de nós. Por isso que você vence o inimigo. Por isso que você consegue vencer, você consegue encarar. Por isso que você não precisa ter medo de endemoniado, porque tem gente que quando vê um endemoniado só falta querer sair correndo. Não, você não precisa ter medo dele. Você tem que estender a mão e rechaçar e repreender em nome de Jesus. Porque maior é o que está em você do que aquele que está na pessoa. Maior é o que está em você do que aquele que está no mundo. O Espírito Santo habita dentro de você. Então está na hora, crente, de começar a se mover. Começar a se mover como um crente cheio do Espírito. Mas o Senhor precisa que você busque, porque a busca é sua, a decisão é sua, a entrega é sua, o querer é seu. Gente, tem muita gente, quando Jesus voltar, que vai dizer, Jesus, eu não sabia. Não vai ter desculpa. Não haverá desculpa para nenhum homem na terra, para nenhuma mulher na terra, quando Jesus voltar. Porque quem vai dar conta de mim para Jesus sou eu. Ele vai conversar comigo. Eu não vou ter desculpa, eu não vou poder pôr a culpa em ninguém. Eu vou falar, ele vai olhar para mim, ele vai me mostrar. Ele vai mostrar, eu te dei tudo o que você precisava para me seguir. Eu fiz tudo o que era necessário. Eu consumei na cruz do Calvário a vitória de vocês na terra. Então depende de mim, depende de você. Só que hoje nós precisamos, sabe, começar a abrir os olhos para ser guiados na verdade. Que verdade? A verdade do Evangelho. Chega desse evangelho raso. O que é evangelho raso? Águas nos tornozelos. O que representa água no tornozelo? Evangelho raso. Quando eu abro o Instagram, quando eu abro o celular em rede social, eu fico assim, Deus, como pode? Sabe, são coisas hoje que eu escuto. E o pior é que no reino de Deus, gente, até no reino de Deus você tem que filtrar o que você escuta. É triste eu te falar isso, mas eu quero te dizer uma coisa, crente. No reino de Deus, crente da Chofar, filtra o que você escuta no reino de Deus. Porque no reino de Deus você vai encontrar gente querendo te tirar do caminho. No reino de Deus você vai encontrar gente querendo te ensinar, sabe, a ir contra o evangelho. Nós precisamos ter uma coisa chamada filtro. Discernimento de espírito. Quem é que está falando comigo? Qual é o espírito que está falando comigo? Nós precisamos disso. Porque o Senhor fala, Ele mostra aqui. Por que Ele mostrou? Ele podia ter pegado o profeta e jogado ele de uma vez no rio e mandado ele nadar. Não, Ele mostra que existem 4 níveis aqui. Tem água no tornozelo, água no joelho, água nos lombos e tem o rio de Deus. Então nós precisamos entender, Deus te quer, Deus não te quer num córrego, num riacho. O que foi que Ele disse? Gente, o que Deus falou com a samaritana? O que Jesus falou com a samaritana? Abre lá em João 4. Vamos recapitular a conversa de Jesus com a samaritana, para a gente poder ver o que Jesus conversou com aquela mulher. Jesus deve ter perguntado para ela assim, o que você fez hoje meio-dia? Qual o cardápio? Seu marido gostou da comida? Como vai sua vida com os amigos? Sua vida em casa? Não, Jesus não teve essa conversa, não. E a Bíblia diz que Jesus passou em Samaria, porque era necessário conversar com alguém que estava lá. E essa pessoa estava numa terra seca. Ela estava andando numa terra seca, ela estava andando num riachinho, né? Num córregozinho, porque o cântaro representa a limitação da vida dela. Lá em João capítulo 4, a Bíblia diz assim, eu quero começar quando Jesus chega no poço. Chegou, pois, a uma cidade samaritana, versículo 5, João 4, 5. Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicá,
perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte por volta da hora sexta. Nisto, veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber, pois teus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Então lhe disse a mulher samaritana: como sendo tu judeu, pedes de beber para mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão como samaritanos. Jesus não estava ali para falar de indiferença. Não, Jesus estava ali para se revelar. Replicou Jesus: se conheceras o dom de Deus e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Respondeu-lhe ela: Senhor, tu não tens com que tirar e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu, porventura, maior do que Jacó, nosso pai, que nos deu o poço da qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Afirmou-lhe Jesus: quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Preste atenção. O que foi que Jesus disse à samaritana? Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, será nele, a água que eu lhe der, será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. E o Senhor fala aqui, gente, de onde vem essa fonte? Essa fonte vem do nosso interior. Ela vem de dentro. Jesus não trabalha com ninguém do lado de fora. Jesus trabalha do lado de dentro. A busca começa porque precisa mudar aqui dentro. A samaritana precisava mudar, ela tinha uma mente, ela tinha coração, mas a mulher ela precisava mudar de uma mudança, ela precisava de uma mudança de dentro para fora. Porque o cântaro dela simbolizava a vida dela. E é isso que Jesus está falando conosco. É isso que Jesus quer para mim e para você. Ele é a fonte. Ele não te quer bebendo de poço. Ele não te quer bebendo de cisterna. Quando a gente fala de poço, quando a gente fala de cisterna, nós estamos nos referindo ao mundo. Porque o mundo é assim. O mundo te dá uma porçãozinha hoje, uma porçãozinha amanhã. O mundo te dá uma raçãozinha hoje, uma raçãozinha amanhã. Jesus não. Jesus te dá um rio, é um rio, ele enche você. Ele te dá suprimento para todo dia, para todas as horas, para todos os momentos. Ele te dá suprimento para viver nessa vida aqui todo santo dia. Porque ele não voltou ainda. O mundo já vivendo um tempo em que a tecnologia está muito avançada. Mas nós não podemos nos deixar levar pela tecnologia. Nós não podemos nos deixar levar por esse modismo que está lá fora. Nós não podemos nos deixar levar por rede social, que toda hora está ensinando coisa que Jesus nunca ensinou. É coach vendendo prosperidade. Gente, ele só está faltando dizer: eu tenho uma passagem para o céu. Você pode comprar, só falta fazer isso. Porque de tudo, quando a gente abre rede social, você vê gente dizendo, é solução mágica, no piscar de olhos você vai ficar rico, e hoje está um tal de, faça isso, compre aquilo, você vai ficar rico, você vai ter uma casa, você vai ter um carro. Que adianta ter uma casa, ter um carro, ter um celeiro e perder a alma? O que adianta isso? A Bíblia diz que há muitos que não têm nada e possuem tudo, e há muitos que têm tudo e não possuem nada, porque não tem, gente, não adianta ter muito aqui. Não vai te levar para o céu. Jesus não prometeu, Jesus não deixou escrito: eis que darei a vocês. Ele quer sim, ele disse: olha, você vai ter o que comer, Mateus capítulo 6, você vai ter o que comer, você vai ter o que beber, mas buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua, e todas as demais coisas serão acrescentadas. Então você vai buscar o reino de Deus e a sua justiça. Que justiça é essa? Você vai buscar o reino de Deus e os princípios do Senhor, a maneira do Senhor, a didática de vida do Senhor. E a Bíblia diz que todas as coisas serão acrescentadas. Você não vai ter que ficar desesperado, agoniado. O Salmo 127, se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. Se o Senhor não nos abençoar, em vão vocês vão dormir tarde, comer o pão que penosamente granjeastes, porque aos seus amados o Senhor dá enquanto dorme. Enquanto você dorme, Deus está preparando o seu futuro. Enquanto você dorme, Deus está preparando para você. Acréscimo, gente. O que é acréscimo? É o que eu tenho, aí o Senhor acrescenta mais sobre aquilo que eu tenho.
A Bíblia diz que quem obedece, as bênçãos vão correr atrás. A Bíblia diz que os que creem, os sinais vão seguir. E a Bíblia diz que aqueles que buscam o Senhor e o seu reino em primeiro lugar, terá acréscimo. Você não vê Jesus mandando ninguém ficar desesperado. E hoje você vê, e o pior de tudo, gente, sabe o que é? Os coaches usam a Bíblia. E fica dizendo que Jesus não quer que você seja pobre. Jesus quer que você seja rico. Onde é que está escrito isso? Jesus disse, os pobres sempre tendes convosco. Jesus disse que quando Maria e José foram apresentar Jesus, o que eles levaram para fazer o sacrifício? Um casal de rolinha, porque era da família mais pobre. Quem não tinha muito, levava um casal de rolinha. Então não tem essa história, gente, de riqueza, não. Jesus disse que Ele vai dar para a gente o pão nosso de cada dia. Cada dia. Ele vai te dar o pão da segunda, você vai agradecer. Ele vai te dar o pão da terça, você vai agradecer. Ele vai te dar o pão na quarta-feira e Ele vai te agradecer. Ele vai te dar muito? Vai te dar muito, mas ser fiel no pouco e sobre o muito Ele te colocará. Se você não agradecer segunda, como que Ele vai te dar muito? Se você não tem um coração agradecido? Jesus não prometeu nada disso, dessa ladainha que a gente abre rede social e fica vendo o povo fazer. Jesus não faz isso. Jesus não sabe. Outra coisa, já falei isso aqui, falo em Sião direto. O amor de Jesus não é um amor que aceita tudo, não. Ah, eu amo Jesus. Hoje, eu vou falar um negócio para vocês. Se vocês verem um cantor hoje, ir à falência. Pega um cantor famoso. O cara se arrebenta, para de fazer sucesso. Aí, quando passa uma semana, ele aparece. Eu me converti, aceitei Jesus. Aí o homem marca um show. Fica assim, ó. Fala para o seu irmão, deixa de ser bobo. Ele quer ter o dinheiro. Que ninguém converte assim não, gente. A pessoa está lá cantando, aí perde o dinheiro, perde a conta bancária, aí aceita Jesus. Sabe por quê? Porque Jesus virou status. Tem muita gente hoje que tem Jesus por status. Porque é bonito. É bonito chegar, eu era um cantor, eu era uma atriz, eu era um quebrado, eu era um arrebentado, aceitei Jesus, virou status. Não é isso que Jesus é. Jesus não veio para fazer esse tipo de vontade a ninguém. Jesus veio para quem quer Ele de verdade, para quem o ama de verdade. Então cuidado com a rede social, porque você abre a rede social, tem uma lá, seminua, dizendo, eu converti. Jesus me ama. O amor de Jesus não é assim não. O amor de Jesus é um amor de princípios. O amor de Jesus é um amor de justiça. O amor de Jesus é um amor sério, que vai te ensinar o que é sério, o que é certo, o que é errado. Certo é certo, errado é errado. Não tem esse negócio de mais ou menos. No reino de Deus não tem mais ou menos. No reino de Deus tem sim, sim, não, não. No reino de Deus tem certo, tem errado. É isso que tem no reino de Deus. Não é essa conversa que a gente fica escutando lá fora, não. Quando Jesus vier, a Bíblia diz que Ele veio para salvar muitos, porque nem todos vão entrar no céu. Uma grande parte vai se perder e vai se arrepender no dia que vê Jesus voltar. Só que não vai ter mais jeito, não. Não vai adiantar, acabou. Enquanto está hoje, você tem chance e oportunidade. Então, voltando aqui para o nosso texto, tem muito crente vivendo uma terra seca, porque há águas no tornozelo, vivendo do evangelho raso. O que é viver evangelho raso? Não tem firmeza, não aguenta um vento mais forte que já está desesperando. Tem crente que qualquer coisa quer descambar, quer sair, eu vou embora, eu não estou aguentando, né? Não está difícil para mim. Não, meu irmão, você aceitou Jesus, que é isso? Seja firme, seja forte. Fala para o teu irmão, seja crente raiz, meu irmão. Crente raiz. Vocês já notaram? Eu já notei isso. Um dia eu estava observando isso. Eu gosto muito de planta. Eu até pensei assim, que eu vou cuidar da minha florzinha para ela florescer. Porque elas, tem uma hora que a flor cai, né? Aí eu falei, a gente precisa cuidar das plantas. Você coloca terra, você aduba, coloca água. Mas você já notou que tem planta que quando você puxa, ela sai facinho, facinho? Por quê? Porque não tem raiz. Não tem raiz. Para a planta ficar firme, ela precisa ter raiz. Trazendo isso para o evangelho, o que é raiz? É aquele crente firme. É aquele crente que não vai com qualquer vento de doutrina. É aquele crente, sabe, que não é qualquer coisa que tira ele do rumo nem do prumo.
Porque com Jesus a gente tem que ter prumo e a gente tem que ter foco. E o crente raiz, ele não sai do prumo, ele caminha para o foco. Porque a Bíblia diz que andar na terra, Jesus diz, olha, andai olhando para o autor e consumador da nossa fé, olhando para o alto, autor e consumador da nossa fé. Se você olha para a direita e esquerda, você vai cair mesmo, você vai tropeçar. Crente não pode andar olhando esquerda nem direita, porque eu estou na terra, na esquerda e na direita eu vou ver coisas que eu não vou gostar, que não vai me agradar, que não tem nada a ver com Deus. Então eu tenho que andar olhando para o autor e consumador da fé, que é Jesus. Qual é a vitória que vence o mundo? A nossa fé. Mas a fé em quem? A fé em Jesus. E como que a fé vem? A fé vem pelo ouvir a palavra do amigo? A palavra do fofoqueiro? A palavra do arengueiro? A palavra do crente morno? A fé vem em ouvir a palavra de Deus. E outra coisa que eu vou falar para vocês, toma muito cuidado com crente de quem você ouve as coisas. Porque tem crente que ele é bambo, ele fica balançando. Tem crente que não tem raiz. E quando ele conversar com você, ele vai passar para você o que ele é. Crente de terra mole. E crente não pode ser de terra mole. E vou dizer mais ainda, gente. Eu escutava uma coisa do pastor Glaico na floresta que eu nunca esqueci. Ele dizia que para ser crente tem que ser muito homem. E para ser crente tem que ser muita mulher. Por quê? Você tem que ser determinado. Você tem que ser convicto da sua fé. Você não pode balançar. Então nós precisamos ter raiz. E você vai ter raiz a partir do momento que você tiver vida com Deus. A partir do momento que você buscar o Espírito Santo. A partir do momento que você sair do evangelho raso, que é água no tornozelo. Mas a Bíblia não fala só de água no tornozelo. A Bíblia fala também de águas nos joelhos. O que é água no joelho? Trazendo para o evangelho. Aquele crente que pensa assim, eu vou no culto, eu dou dízimo, eu dou oferta, está tudo bem. Eu vou no culto 2 vezes na semana. Eu dou oferta, eu dou dízimo. Mas não ora, não lê Bíblia, não busca Deus. E vive a vida assim, sabe? Vai andando, vai caminhando. Não, isso é água no joelho. Você não vai aguentar. Quando vier a onda forte, você vai acabar caindo. Você já viu no mar, quando a onda vem, que a água está aqui, a gente tem uma facilidade de desequilibrar e cair, e tomar um caldo? Pois é, a mesma coisa na vida com Deus. O Senhor mostra de uma maneira clara, Ele mostra, o profeta entra, e na água no tornozelo. E outra coisa, água no tornozelo, água no joelho, água nos lombos, não tem dificuldade também, você anda. Mas a vida não é para você andar. Deus não disse que você vai ter vida boa aqui. Andar com Deus é nadar contra a maré. Andar com Deus, muitas vezes você vai ter que ir contra a correnteza. E você vai ter que empurrar a água para você passar. É isso que é andar com Deus. Agora, o que Deus quer para mim e para você é que você se encha como a samaritana. A samaritana, Jesus disse, olha, se você soubesse quem é que está falando com você, você que pediria e ele te daria água viva, água da vida. E ela se deixou encher naquele dia. Aquela mulher se deixou encher. Por quê? Porque ela foi à cidade. E quando ela foi à cidade, disse para os homens assim, os homens da cidade. Porque naquela época a mulher não ficava do lado de fora da casa, mulher não ficava conversando no portão, não podia. As mulheres ficavam dentro de casa. Só aos homens era permitido andar na rua. Só aos homens era permitido andar publicamente do lado de fora. Então a Bíblia diz que ela vai e fala com os homens da cidade. Vinde, vede um homem que me disse tudo o que eu tenho feito. Os homens questionaram ela? Quem lê Bíblia? Os homens questionaram a samaritana? Não, por quê, gente? Porque eles sabiam que ela estava falando a verdade. Quando você fala a verdade, você não vai ser questionado. Porque a verdade, as pessoas viram nela que ela não estava mentindo. O semblante daquela mulher mudou, com certeza. Aquela mulher chegou e falou, vim de ver de um homem que me disse. Quando ela falou, olha, ele me falou tudo que eu tenho feito, e eu acredito, talvez eles tenham ido também encontrar Jesus, como eles não sabiam, porque eles devem ter ido pensando assim, eita, eu vou lá. Eu vou lá porque ele deve ter lavado a cara dela. Não. Quando eles foram lá, eles viram um homem que deu a eles vida, que ensinou para eles o caminho da vida, o caminho da salvação. Talvez, isso sou eu cogitando, falei, Deus, talvez eles tenham ido lá até por curiosidade, né?
para ver o que o Senhor ia falar da samaritana. Vai ver que foram pensando assim, que o Senhor ia falar tudo dela para eles. Não, quando chegaram lá, eles viram um homem que falava como Deus, com autoridade, como ninguém tinha autoridade na terra. E ali eles ficaram. E ali eles comprovaram que a samaritana estava certa. Quando você tem Jesus, as pessoas gostam de te ouvir. Quando você tem Deus, as pessoas não te contestam quando você fala. Lembra de uma menina lá do general Naamã? Uma menina que foi levada cativa, que falou para a esposa do general Naamã, viu que ele tinha lepra, e um dia chegou para ela e disse assim: se meu amo soubesse que lá em Israel tem profeta, ele iria e sararia, e o profeta o sararia da sua lepra. Ela não questionou, ela não colocou em dúvida a palavra da menina, ela contou para Naamã, que contou para o rei, que pegou cartas, que foi para Israel buscar a cura dele. E foi uma menina que falou. Eles podiam ter falado, não, peraí, foi uma menina que falou, e a menina é cativa. Por quê? Porque quando Deus fala na sua vida, as pessoas acreditam, elas sabem discernir. Olha, eu vou te dizer uma coisa, nós temos problema com discernimento, mas lá fora não. As pessoas discernem quem é de Jesus. As pessoas sabem quem tem Jesus. Quando a pessoa abre a boca, a pessoa sabe. Esse daí tem Jesus. Esse daí está falando como ninguém fala. Ele fala diferente. Porque quando os discípulos pregavam, olharam para eles e falaram assim: quem é esses? Olha como eles falam. Homens iletrados, não sabem ler direito. Eles não sabiam ler direito, não sabiam escrever. Mas quando eles abriam a boca, eles falavam com autoridade. As pessoas querem ver o que é que você tem. Elas querem ver o que é que você tem. O que é que você tem quando você vai lá fora? O que é que você mostra para as pessoas? Como que, quando você anda lá fora, o que é que as pessoas veem em você? Elas veem em você o evangelho raso? Elas veem em você o evangelho sem importância? Tipo assim, do jeito que der, tá bom? Ou elas veem em você um crente raiz? Um crente firme, convicto? Porque as pessoas querem ver o que tem em você. Lá em Atos capítulo 3... fala que Pedro e Tiago, é Pedro e Tiago? Que eu confundo os dois, gente. Ou era João e Tiago? Eram dois discípulos de Jesus, eu confundo o nome dos dois. A Bíblia diz em Atos capítulo 3, olha para mim, pastor Giovanni. Do tempo Pedro e João. Quando Pedro e João iam orar, lá no templo Formosa, de tarde, eles tinham o costume de orar. Aí foram naquele dia, foram orar num determinado dia, e a Bíblia diz que havia um homem que ele era coxo desde o ventre da mãe dele. Ele era, como se diz numa vocabulário que eu acho feio, aleijado, eu acho feio esse vocabulário, mas falando aqui para vocês entenderem, diz que ele era aleijado desde o ventre da mãe dele. E aí esse homem vivia de esmola, ele dependia de esmola dos outros para viver. Ele dependia da boa vontade de alguém passar ali e dar uma esmola para ele. E esmola, gente, é migalha. Ele dependia, pastor Eilmo, de alguém passar ali e dar para ele uma migalha. Sabe, olhar para ele e falar, toma. E aí um dia está descendo Pedro e João, indo para o templo orar. E esse homem coxo, ele precisava também que as pessoas colocassem ele à porta do templo Formosa. Aí um dia os discípulos foram orar e estava ele lá. E a Bíblia diz que eles olharam, ele olhou para os discípulos esperando. A Bíblia é bem clara nas coisas. Esperando receber deles alguma coisa. Alguma coisa. Uma esmola melhor, talvez, né? Aí eles olharam para ele e disseram assim, olha, não tenho prata, não tenho ouro, mas o que eu tenho, isso te dou. Em nome de Jesus, levanta e anda. O homem levantou, entrou no templo saltitando e glorificando a Deus. Então eu te pergunto, o que você tem levado lá fora? O que você leva quando você vai lá para fora? Você leva o evangelho de Cristo? Você leva a palavra de Deus? Ou você é crente 007? Que eu aprendi há pouco tempo o que é crente 007. Né? Assisti o filme lá, James Bond. Você é James Bond? Crente de James Bond? Aquele que se esconde? Aquele que está na sala da faculdade e não conta para ninguém que é crente? Aquele que vê um amigo passando luto e não tem coragem de chamar ele e dizer, vem cá que eu vou orar por você? Aquele que está triste e você não tem coragem de dizer, eu vou orar por você, você vai levantar e andar. Você vai viver, você vai caminhar. Que crente você é lá fora? O que você tem dado às pessoas? Quando as pessoas olham para você, o que elas recebem de você? Você ora, você fala, você prega? Ou você é aquele crente que fica escondidinho, que não fala para ninguém que você é crente?
Olha, gente, fazer grandes coisas não vai levar ninguém para o céu. Porque até no reino de Deus, a Bíblia diz que naquele dia o Senhor vai dizer assim, muitos vão dizer, Senhor, por que eu não posso entrar no céu? Eu fiz maravilha, eu repreendi demônio no teu nome. E o Senhor vai dizer, não te conheço, não sei quem é você, nunca te vi. Mas aquele que consolou, aquele que foi ver o preso, aquele que falou de Jesus, aquele que não teve vergonha do Senhor, esse vai ser honrado pelo Senhor. E vai ser honrado aqui, vai começar a ser honrado aqui. Então, que evangelho você tem vivido? Que evangelho você tem carregado? Se a gente pegar a água do evangelho é água, a água aponta para o evangelho. Se o Espírito Santo falar com você aqui agora, se tivesse uma piscina aqui, e o Espírito Santo falasse que você ia entrar de acordo com o nível da água que você carrega do evangelho na vida, como que está medindo? Você está andando no evangelho raso? Água no tornozelo? Aquele crente que não quer compromisso? Aquele crente que não se importa? Você está andando com água no joelho? Você está andando com água no lombo, que está andando capenga lá, mas está andando, dá um jeito e vai andando, empurrando e vai andando. Ou você está nadando no rio de Deus? Porque aonde esse rio passa tem cura. E crente que carrega o rio de Deus, aonde ele entra o ambiente muda. Crente que carrega o rio de Deus, aonde ele põe a mão, as coisas acontecem. Porque aqui está dizendo, ó, onde as águas passavam, aonde a água entrava, o que estava morto, voltava à vida. O que estava doente, recebia saúde. E é assim que nós temos que viver. É assim que nós temos que andar. Sabe um compromisso que eu fiz com Deus há pouco tempo? Não que eu não tenha compromisso com Deus, sempre tive. Mas de tanto abrir rede social, de tanto ver pastor que precisa fazer curso para ser pastor, porque tem uns pastores que só Jesus na causa. É um tal de se preocupar com like, parece que eles querem like. Eu não quero like na terra, eu quero like no céu. Eu quero que os anjos de Deus olhem para mim lá no céu, sabe, que chegue lá meu relatório e eles, ó, tic, 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 curtam. Curtam o proceder da Ritinha na terra. Eu quero isso para mim, Samuel. Que os anjos curtam o meu proceder na terra. Que eles olhem para Deus e falem, eita Deus, que aquela baiana, ela fala do Senhor, viu? Ela não tem medo, ela não tem vergonha. Tô nem aí porque vão pensar de mim. Eu quero é Deus. Não me importa se vão gostar, se não vão gostar. Não me importa, não tô nem aí. Eu quero é Deus. E esses dias eu falei com o Senhor, Deus, eu sou crente raiz. E quero ser crente raiz. Porque o que é ser crente raiz? É aquele crente que fala o que tem que falar. Agora, o que é crente de água no tornozelo? É aquele crente que não fala. É aquele crente que não gosta de falar as coisas. Porque tem gente no reino de Deus, tem crente que eu falo, Deus, como pode? Tem crente que não, meu Deus, não pode. O cara está lá namorando com a moça que é incrédula. E os dois pegam fogo e brigam, uma confusão. E aí, por exemplo, vem conversar comigo, né? E aí eu falo, olha, ele não anda na mesma fé que você. E se ele faz isso com você hoje, ele vai fazer depois de casado. Gente, quantas vezes mas nossa, pastora, pode falar assim não. Por que não pode falar assim? Nossa, você fala assim, não vai ficar ofendido. Eu falei, tá, vai ficar ofendido. Quer dizer então que eu vou alimentar o pecado. Eu vou deixar a pessoa andando, fazendo as coisas erradas. Fofoqueiro. Eu sou pastora lá em Sião, que quando vem um fofoqueiro, eu já olho para ele e falo, olha, meu filho, dá um jeito. O que você está falando está terrível. Isso chama semeadura. Teve um dia, gente, que eu tive um problema lá na igreja, no louvor. E já tinha conversado com essa menina. Um dia eu pego essa menina em pleno culto de quarta-feira, uma choradeira aí, uma dentro da igreja. Aí eu já cheguei perto dela falando com ela, falando, minha filha, o que é que você está semeando aí de novo? Você não já conversou? Não já resolveu o problema? Pastora, tadinha nada. Não tem inocente diante de Deus não, viu? Não existe inocente diante de Deus nas coisas que faz. Não tem inocente. Não tem aquela pessoa, está fazendo sem querer. Está fazendo sem querer, não. Está fazendo querendo. Está fazendo porque quer. E eu cheguei e falei. Falei, não, minha filha, você está semeando. Falei, está semeando sim. Presta atenção. Já conversei com você, já falei. Você já falou que não quer? Não quer. Pronto, acabou. Está resolvido. Então, dá um jeito. Aí parou. Graças a Deus, parou. Mas gente,
Não sei se vocês vão continuar gostando de mim. Espero que sim. Mas eu não passo a mão na cabeça. Não passo. Se eu ver fazendo alguma coisa que não condiz com o reino de Deus, pode saber que eu vou falar. Vou falar. Está errado. Está errado. Não existe mais ou menos no reino de Deus. Não existe esse negócio de, ai, coitadinho, coitadinho nada. Uma vez Pedro chegou para Jesus, né? E Jesus ia lá para Jerusalém. Senhor, não vai não, porque eles vão pegar o Senhor, vão prender o Senhor. Jesus olhou para ele, para trás de mim, Satanás. Vai falar isso com o crente hoje. Sangue de Jesus tem poder. Ele vai falar isso e você vai falar, tem poder 2 vezes, na minha vida, na sua não. Por quê? Porque, gente, está cheio de crente mimimi hoje. Fala para o seu irmão, você é mimizento? Pergunta para ele, você é mimizento? Fala, você é crente mimizento? O que é crente mimizento? Aquele crente que você tem que andar assim, ó. Você não pode falar com ele nada não, você tem que andar assim, ó. Você não pode. Você tem que andar assim no evangelho com ele, ó. Se você falar as coisas com ele, você é pecadora. Meu Deus, não pode. Senhor me ofendeu. Senhor me machucou. Ai, Senhor, nada. Tomara que Deus te dê uma lambada boa. Sabe, usa o chicote. Sabe aquele chicote que a gente usa lá no interior, no Nordeste? Porque é isso que precisa, gente. Chega desse trem. Que crente mimizento. Qualquer coisinha. Ai, meu Deus, me magoou. Tá doendo. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus, nada. Nós precisamos ser crente raiz. Eu fiz um compromisso com Deus. Senhor, sou crente raiz. Vou morrer sendo crente raiz. Até meu caixão vai dar raiz quando eu morrer, Senhor. Que eu for enterrada. Senhor, vai dar raiz no meu caixão, Pai. Vai abrir o túmulo de tanta raiz que vai dar. Porque eu sou crente raiz. E vou continuar sendo. E tem outra coisa, gente. Se Jesus não gostasse de mim sendo crente raiz, ele já tinha falado. Não falou nada comigo, tudo que eu escuto dele é que ele me ama. Então pronto, né? Falou nada comigo, então está na bênção. Então, crente que anda com água nos lombos, né? É também, leio a Bíblia 2 vezes a semana, vou no culto, dou dízimo, mas tem o rio. O rio que não dava para Ezequiel passar. Não dava, sabe? Ele tinha que mergulhar, ele tinha que atravessar. Só tem uma coisa, o rio não vem até você. O rio não vai sair dos lugares dele e vir até você. Você precisa buscar o rio. Você precisa entrar no rio. O passo é seu. O cordel de medir foi colocado. Tornozelo, joelho, lombo e rio. O passo é seu. É você quem escolhe entrar nesse rio. É você quem escolhe mergulhar. É você quem escolhe nadar nele. Tudo é escolha, gente. Com Deus tudo é escolha. Nada com Deus é forçado. Nada. Sabe o que vai condenar muita gente quando Jesus voltar, pastor Giovanni? O livre-arbítrio. Muitos serão condenados pelo livre-arbítrio que tiveram. Pela escolha, Milton, porque escolheram do jeito que queriam escolher. Da maneira que queriam escolher. Só que não faz isso, não. Não sei se vocês já leram o capítulo de Lucas 16. Lucas 16 fala de um rico chamado, um rico e um homem pobre chamado Lázaro. E Lázaro vivia na porta do rico e o rico não estava nem aí para Lázaro. E o rico era cheio de machucado e os cachorros lambiam o machucado do Lázaro, que era do pobre, que era Lázaro. E a Bíblia diz que um dia morreu Lázaro e foi para o céu. E um dia morreu o rico e foi sepultado, quer dizer que foi para o inferno. E lá no inferno, a Bíblia mostra que lá no inferno o rico orou, intercedeu, contou para Deus. Lá no inferno ele se preocupou com a família dele. Ele falou, Pai, primeiro ele estava num tormento tão grande que ele pedia, Senhor, Lázaro podia molhar o dedo na água, passar na ponta da língua dele, que desespero. Isso é para mostrar que o inferno é um negócio tão tenebroso que não tem, a pessoa fica num desespero constante. E ele dizia assim, Pai, manda Lázaro na minha casa, manda um dos mortos, ressuscita alguém aí, Pai. E aí lá no inferno, ele diz assim, ó, Pai, eu tenho um pai, eu tenho 5 irmãos,
Manda alguém lá falar com meu pai e meus irmãos. Lá no inferno o homem se preocupou com o pai, se preocupou com os irmãos, intercedeu pelo pai, intercedeu pelos irmãos, reconheceu quem era Deus, reconheceu a existência de céu e inferno. Só que o Senhor disse para ele uma resposta, gente, muito simples. Olha, todo mundo já pregou, o profeta pregou, tem a lei de Moisés, não adiantou nada, então não vai sair ninguém daqui. Amém. Ou seja, o que é que o Senhor está dizendo? O que é que eu aprendo ali? Busca o Senhor hoje. Porque todo mundo acha que Deus é bonzinho. Um bonzinho que quando ele voltar, todo mundo vai entrar no céu. Não vai não, gente. Ele vai olhar e vai dizer, não te conheço, não sei quem você é. Eu mandei o Consolador e vocês não fizeram caso dele. Vocês não fizeram. O meu rio estava ali para vocês entrar, para vocês mergulharem nele, e vocês não quiseram mergulhar. E sabe, gente, o que eu acho mais triste, que eu estava falando isso com Deus hoje. Eu fui tomar banho e na hora que eu vi o chuveiro, eu olhei para o chuveiro e falei, Deus, o Senhor ainda vai voltar, né, Deus? E todo dia eu falo, Senhor, eu quero estar pronta, Deus. Eu preciso, Deus, eu quero estar pronta, Deus. Porque eu quero subir, Deus, com o Senhor. Porque, gente, essa terra vai virar um inferno quando a igreja subir. Não vai ter mais Espírito Santo não, viu? Não vai ter busca não. Tem crente que vai querer buscar naqueles dias. Não tem mais Espírito Santo, porque ele também vai embora. Vai ser só o que ficar por ele mesmo. E aqui vai ser uma perseguição tenebrosa. O mundo hoje já está terrível. O Brasil está terrível, vocês não vêem jornal. O STF do Brasil está mandando prender todo mundo. Não pode falar uma coisinha que é cadeia. E é uma cadeia onde não tem bons tratos, não. Então todo mundo pensa, não, que aqui tá, não está bom não, gente. A perseguição está chegando. O funil, ele está ficando cada vez mais fininho. Já viu o funil? Ele é largão aqui em cima e ele vai afunilando. E é assim que vai ser. Então o Senhor fala para você, onde você quer? O que você quer para você? Você quer viver do evangelho raso ou você quer entrar no rio de Deus? Porque tem um rio que não dava para se passar nada, que não dava para atravessar. E antes da gente orar, abre a sua Bíblia aqui em João capítulo 7. João capítulo 7, versículo 38. João 7, 38 diz assim, ó. Quem crê em mim, ou melhor, vou ler o 37. No último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. O que é que ele fez com a samaritana? Aquele que crê em mim, do seu interior fluirão rios. Que rio é esse? Alegria, paz, realização. Você vai se sentir bem. Você não precisa ser rico para ter paz. Não precisa, porque riqueza não traz paz. Porque o Senhor já disse que vai nos dar o pão de cada dia. Mas aqui está dizendo, esse rio é o rio que o Senhor falou com a samaritana, aqui lá atrás, em João capítulo 4. É a certeza, é a convicção, é aquela paz que o mundo não pode te dar. E quando Jesus diz, vem a mim e beba, ele está dizendo, vem para mim que eu vou saciar sua sede, sua vida. Você tem sede de quê? Eu tenho sede de felicidade. Jesus é a felicidade. Quando você for a Ele, você vai encontrar felicidade. Jesus é tudo o que nós precisamos. Eu amo o Senhor Jesus mais que tudo. Eu tenho sonhos, gente, para realizar. Mas eu amo Jesus mais do que os sonhos que eu tenho para realizar. Porque se Jesus não realizar meus sonhos, que adianta ter sonho? É Ele quem realiza os nossos sonhos. É Ele quem nos dá todas as coisas. É Ele quem faz acontecer. Sem Ele, nada. A Bíblia diz, sem Ele, nada do que foi feito se fez. Sem Ele, nada do que você precisa se fará. Vai acontecer. Hoje, o nível de depressão hoje está terrível no mundo. A ansiedade está superando a depressão, eu estava escutando. E o que é ansiedade? A ansiedade é aquele desespero pelo que vai acontecer amanhã, pelo futuro. Tem gente ficando desesperado pelo futuro, porque quer ter casa, porque quer ter carro, né? Precisa trabalhar, precisa ganhar, precisa comprar. O Senhor tem tudo para te dar. Mas a Bíblia é condicional. Primeiro lugar é o reino de Deus. Segundo lugar, as demais coisas. Então não adianta, porque princípio, Deus não quebra princípio, Deus cumpre princípio. Ele não vai quebrar princípio por minha causa nem por sua causa. Então em que nível você está hoje?
O cordel de Deus hoje, medindo você em que nível você está no Evangelho. Você está bebendo, você está no rio, o rio está fluindo, ou você precisa que o Senhor te toque nessa noite. Que o Senhor venha, sabe, fazer com que o rio flua. O rio está represado, o rio está parado. E o que fez o rio parar? O que fez o rio parar precisa ser consertado para que o rio possa fluir. O que faz o rio de Deus parar na nossa vida? Pecado, falta de perdão, fofoca, palavras torpes, proceder que não condiz com o proceder que o Evangelho nos ensina. Tudo isso faz o rio de Deus parar. Então, o que tem feito o rio de Deus parar? Como é que está o interior? O interior tem água? O interior está seco? Porque se você está vivendo o Evangelho nos tornozelos, você não vai ver o rio. Se você está com água nos joelhos, você não vai ver o rio. Se você está com água nos lombos, também não vai ver o rio. Para você ver o rio, você tem que buscar. Para você ver o rio, você tem que beber. E para beber, você tem que estar disposto. E só tem um jeito de beber da água da vida, que é Jesus. Através da sua palavra, fazendo a sua vontade, cumprindo os seus princípios, andando como Ele nos ensina, tendo uma vida como Ele nos ensina a ter. Então, o que é que pode estar, represando o rio? O que é que pode estar impedindo você? Por que você não foi batizado no Espírito Santo até hoje? Eu vou te perguntar, está buscando? Já pediu a Deus? Quando eu fui batizada no Espírito Santo, eu fui para a igreja à noite. Era lá na Evangélica, pastor Giovanni, pastor Mendes. Ele pregou e no púlpito ele falou sobre o batismo. E naquela noite eu pedi a Deus. E eu senti como que uma água quente mesmo, caindo, uma coisa quente em cima de mim, eu chorava. E tudo bem, teve o culto, eu chorei muito, fiquei quebrantada, fui para casa. E eu tinha um costume na casa dos meus pais. Eu punha o som, pegava a vassoura e começava a arrumar a casa. E botava louvor. E nesse dia eu acordei e eu lembro que eu falei assim, vou trocar de roupa depois. Deu uma preguiça de tirar a camisola. Aí eu falei assim, vou tomar café, tomei café, peguei a vassoura e falei, agora eu vou para o meu quarto e vou trocar de roupa. Gente, coloquei um disco da Zilanda Valentim que fala assim, vem o dia em que o sol não vai nascer e a lua e o sol não aparecerá. Só Jesus vai aparecer. Eu não me lembro da música direito, mas era um disco da Zilanda Valentim. E eu coloquei aquele disco, coloquei o louvor, e aí comecei. E aí eu senti um negócio assim, sabe? Uma presença gostosa, e ali eu caí de joelhos. E comecei a falar. E falava umas palavras que eu não entendia nada. Mas eu sabia que eu estava sendo batizada no Espírito Santo, no dom de línguas. E depois daquele dia, fluiu. Nunca mais parei, Hamilton, nunca mais. Eu não vou parar, não. Porque Jesus não me dá férias. Ele já falou comigo que não tem férias para mim. Do reino, não, né? Gente, eu passei uma luta uma vez. Viu, pastor Giovanni e pastora Ilma? Passei uma luta uma vez na igreja. Uma luta muito difícil. Foi quando entrou a visão celular. Quando entrou a visão celular, gente, meu Deus, veio umas lutas para a igreja que só o Senhor é Deus. E aí, estava tendo umas conversas fiadas, sabe? Aí um dia, gente, aí eu tive um sonho. Primeiro eu tive um sonho. Eu sonhei que, o sonho que eu tive foi que eu estava deitada, eu acordava de noite, não estou conseguindo arrumar, depois eu arrumo aqui. Eu estava deitada e eu sonhei que o meu joelho estava cheio de bicho. Sabe aquelas larvas? Estava cheio de bicho nos meus joelhos. E quando eu acordei, que eu vi aquilo no meu joelho, eu entrei em desespero, mas desespero mesmo, né? Aí um desespero, aí de repente, no meu desespero, do nada, passa um fogo por cima dos meus joelhos, queima os bichos tudo. Aí ficou só aquelas pontinhas pretas no meu joelho. Sabe aquelas pontinhas de cinza, queimadinha? Ficou tudo. Aí uma voz fala para mim assim, olha, se não andar para mim, não vai andar para mais ninguém. Porque o que eu te entreguei é para mim. E eu te entreguei algo muito valioso, né? Aí eu fiquei assim, falei, eu levantei, não orei, não repreendi, só levantei. E aquela angústia dentro de mim, gente, uma angústia que não passava. Deve ter passado uns 3 dias, gente. Eu fazia as coisas, mas vira e mexe aquilo vinha na minha mente e aquela coisa. Aí quando foi,
começou a ter uma luta na igreja, um problema na igreja, e aquilo foi me deixando triste, chateada. Aí um dia, aí eu tive outro sonho. Nesse sonho que eu tive, eu me via num escritório, tinha uma mesa, aquelas mesas que tem escritório, tinha uma pessoa do lado de lá da mesa, era um homem. E eu entrava na sala do escritório com uma carteira profissional na mão, e eu jogava a carteira assim, ó. Eu dizia assim, toma, eu não preciso disso. Falava desse, eu não preciso disso, não. E o homem ficava olhando para mim assim, sabe? E eu saía. Igual, bater na porta, saía. Passou um tempo. Aí passou um tempo, gente. Eu comecei a sentir aquela angústia de novo. Aí eu falei assim, meu Deus, o sonho, os bichos no meu joelho, né? E esse sonho agora. E aí eu comecei a falar. Eu comecei a falar assim, eu não quero saber de ministério, não. Eu não era ministério quando era pequena. Eu não quero, não. Eu posso viver muito bem. E comecei. E dentro daquela luta, as pessoas conversando comigo, e eu, gente, eu não quero, é muita luta, não sei o quê, não sei o quê. Já tinha tido os 2 sonhos. Aí um dia eu falei assim, eu não vou no culto hoje também, não. Estou com vontade de ir, não. Domingo, dia de culto. Aí chegou, estava na igreja de manhã, com aquela cara azeda, chata, né? Aí isso foi em 2002. Aí eu peguei, falei, não vou no culto, sim. Aí eu arrumei minha roupa, coloquei minha roupa lá em cima da cama, coloquei o CD do Paul Wilbur na época. Aí começou a tocar, muito bonito, né? O CD do Paul Wilbur, que ele gravou com a Ana Paula Valadão. Eu fui tomar banho. Só que quando eu entrei no banheiro, alguém entrou comigo. Acreditem vocês ou não? Alguém entrou comigo no banheiro. Alguém que eu não via. Entrei no banheiro, tomei meu banho, olhei para minhas canelinhas assim, falei, não, cera dói, vou passar a Gilete aqui rapidinho que eu quero usar a meia hoje. Né? Aí peguei, falei assim nas canelinhas, para tirar os pelinhos, falei, não, eu quero usar a meia. Aí passei, tomei meu banho, peguei o Presto Barba, eu ia sair do banheiro, coloquei a toalha, preguei o Presto Barba com essa mão. Quando eu entrei no banheiro, que eu vi que alguém entrou comigo, uma voz disse para mim assim, eu vou te empurrar com tanta força que você vai furar essa parede. Desse jeito, Hamilton, desse jeito. Aí eu falei, isso é coisa da minha cabeça, está repreendido, rechaçado, isso é coisa da minha cabeça. Aí tomei meu banho, peguei o Presto Barba, né, com essa mão aqui, coloquei nessa e fui fazer isso. Na hora que eu fui para colocar o Presto Barba no negócio do sabão, que eu fiz assim, mas eu levei um escorregão tão grande no banheiro, que quando eu caí, a lâmina da Gilete estava aqui, ó. O Presto Barba entrou aqui, eu tenho a marca, ó. Ele entrou aqui na minha mão. Esse dedo meu, aqui, minha mão é toda torta, gente. As pessoas que não reparam, mas olha aqui essa mão minha, ó, como ela é, tá vendo? Ela não é igual a outra mão. Tá vendo que mãozinha linda que eu fiquei? Tá vendo? Pois é, presta atenção, né? Aí, gente, saía sangue, o sangue jorrava, mas jorrava, porque eu cortei a artéria, cortei a radial, cortei tendão, cortou tudo. E eu senti só o piquezinho da lâmina, aquilo corta que é uma beleza, né? Quase que ela entrou aqui. Por pouco o médico disse que ela ia cortar e sair aqui, varar tudo. Aí fui levada às pressas, o Rogério me pegou e Mantana enfiava gás nesse buraco aqui, porque ficou um buraco. Aí fui para o médico. Cheguei lá, eles me levaram para uma sala e foram lá, limparam, né, tiraram as gases que estavam dentro para barrar o sangue, que deu um buraco grande aqui. Abria, você via aqui dentro. Aí nisso, eu vi um médico cochichando com o outro assim, isso é sério, preciso ir para o bloco cirúrgico. Aí eu fui para o bloco cirúrgico. Quando eu fui para o bloco cirúrgico, tinha um relógio. Eu deitei na caminha do bloco cirúrgico, mandaram buscar um médico, tiveram que achar um especialista em mão naquela hora, e Deus é tão maravilhoso, misericordioso, que eles acharam o especialista, aí doutor Antônio Tufi, lá no Hospital Belo Horizonte. Aí nisso eles me levaram para a sala, tinha uma mulher que queria passar na minha frente de todo jeito, porque tinha machucado a mão com um copo de cerveja. Aí eles falaram, não, o caso dela é grave, não é você que vai entrar aqui, é ela. Aí me colocaram lá, e tinha um relógio, eu deitada na cama, olhava assim, tinha um relógio, eram 8h20. Aí uma voz falou para mim assim, era para estar no culto, mas você escolheu estar aqui. Aí eu fiquei assim, sabe, nossa, aquilo me doeu, né? Não, antes disso, esqueci de uma parte. Antes disso, eu tive que esperar. Aí ele falou que era sério, que tinha que levar para o bloco cirúrgico. Enquanto esperava encontrar o especialista, o Rogério desceu, foi buscar um lanche para mim, na lanchonete do Hospital Belo Horizonte. Quando ele volta e traz o lanche, ele falou, Rita, eu estava entregando esse folheto, olha esse folheto. Um folheto daqueles que a gente dobra assim, depois dobra de novo. Quando eu abri, estava escrito bem grandão,
tudo coopera para o bem daqueles que me amam e são chamados segundo o meu propósito. Eu falei, eita, isso é para mim. Aí olhei no relógio, fui levada para o bloco, olhei, aí veio essa fala. Era para você estar no culto, mas você escolheu estar aqui. Fiz a cirurgia, o médico falou que cortou a radial, cortei os tendões, cortou tudo. Mas ele, como ele era especialista, ele disse que teve como recuperar, costurar por dentro. Botaram uma tala no meu braço, tinha que ficar 21 dias com essa tala, né? Senti muita dor de noite, tive que voltar para o médico. Na hora da cirurgia, eles amarraram esse braço meu com a mangueira. Na hora que soltou a mangueira, o sangue começou a jorrar de novo. Aí tiveram que mexer de novo. E eu lá falei, Deus, por favor. Gente, me deu tanto medo de perder a minha mão, gente. Oh, meu Deus, ainda bem que Jesus é bom, Hamilton, porque eu tive medo de perder a mão. Aí, quando saí, ele falou, tem que ficar 21 dias, depois ela tem que ir para a fisioterapia. Porque 70% dos movimentos finos ela perdeu. Né? O que é movimento fino? Eu consigo pegar esse copo numa boa, mas se você mandar apertar uma tecla, eu não tenho força. Eu não consigo apertar a tecla com essa mão. Sabe, eu não consigo. Tem coisinhas que eu não sei se vocês repararam. Se for para mim chegar aqui no púlpito, eu boto aqui, mas aqui, ó, eu coloco aqui minha Bíblia. Agora, eu não tenho mais aquela habilidade que eu tinha. Eu tenho que segurar as coisas assim, eu tenho que fazer assim. Eu não consigo dar tchau direito, ó, tá vendo? Não consigo, ó. Para dar tchau com essa mão, tem que ser assim, ó. Porque dá tchau aí. Faz assim, ó, tchau. Agora, olha essa mão minha, ó, não dá, ó. Tem que ser assim. Por quê? Porque naquele dia, gente, Deus falou comigo. Naquele dia, Ele disse para mim assim, sabe por que eu fiz isso? Ele me levou lá em Isaías 54. Porque os que contendem com você não procedem de mim. E eu estava querendo chutar as coisas por causa de pessoas. Nunca pense em fazer nada por causa de pessoas. Porque o ministério, principalmente, quem é ministério aqui, fica de pé. Quem é ministério aqui, fica de pé. Ministério, levitas, cadê vocês? Isso, está achando o quê? Que Deus vai deixar vocês escaparem? Ah, deu errado, pensou errado. Pois é, preste atenção no que eu vou te dizer. Deus é amor, mas é justiça e correção também. E Ele corrige o filho que ama. Ele me corrigiu naquele dia, porque quando eu tive o sonho, que eu entrava no escritório e jogava a carteira, eu estava ofendendo a Deus, porque o Senhor falou para mim, o que foi que eu fiz com você? O que eu fiz com você, Rita, para você querer deixar o que eu te entreguei de mais valioso? E aí, gente, a minha ficha caiu. A gente se aguenta tanta coisa, e às vezes você quer largar aquilo que Deus te deu, porque outro fez alguma coisa e te feriu e te machucou. Não, vamos continuar. A vida é caiu, levanta, continua. Levanta, continua. E é assim que tem que ser. Nunca pense em parar de dançar para o Senhor. Senão você vai dançar com a varinha de Deus. E é melhor dançar para o Senhor. Amém? Então pode se assentar. Então, gente, quero falar para você. Em que nível do rio você está? Eu nunca mais na vida, falo, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim, da Chopin no palácio, do palácio a Chopin, eu estou indo, Pai, eu vou feliz da vida, vou, Senhor. Então, em que nível do rio de Deus você está? Fique de pé no seu lugar. Se você sentiu que você precisa nadar, sai do seu lugar e vem para o altar, quero chamar os ministros de louvor. Vem para o altar e fala, Deus, me ajuda, Pai. Me ajuda, porque o cordel de medir passou aqui hoje. E eu sei, Senhor, que eu preciso, Deus, eu preciso me encher mais. Eu preciso do Espírito Santo na minha vida. Pede a Ele, sabe? Pede a Ele, fala, Deus, eu preciso. Qual a idade do Senhor? 74 anos. É Hamilton? Joaquim? Seu Joaquim. Olha o seu Joaquim, ele está com 74 anos. Vem cá, seu Joaquim. Foi Deus que te trouxe aqui na frente, que eu tinha pensado e estava esquecendo. Dá a mãozinha do Senhor para mim. Gente, eu tenho 61 anos. O seu Joaquim está com 74. Daqui a pouco eu estou com a idade do seu Joaquim. Daqui a pouco você está com a idade do seu Joaquim. Quem é jovem, levanta a mão. Todos os jovens com 20 e poucos anos, levanta a mãozinha aí. 30 anos, levanta a mão aí, vai. Pois é.
querido, você vai virar um seu Joaquim. Tá? Viu? Então, não fique pensando que você vai ficar jovenzinho a vida toda, não. Sabe por quê? Porque o erro da gente, obrigada, seu Joaquim, é pensar que não vai acontecer nada. Que a vida vai passar e a gente vai continuar, sabe? Ô, gente, eu sei que meus sinais não estão aparecendo, porque eu uso os creminhos, né, gente? Né? Os creminhos, tem que usar os creminhos, né? Mas uma coisa eu quero falar para vocês. O que fica bonito por fora e arruma por fora, por dentro, gente, está envelhecendo tudo. Tudo envelhece, gente. O povo fica fazendo procedimentos que igual fofão, né? Eu não sei, está tudo ficando velho, gente. Então é bobagem. Por que eu estou falando isso? Porque a vida vai passar. Ela vai passar. E o dia do acerto vai chegar. Vai chegar o dia do julgamento. Vai chegar o dia que Deus vai falar com você. Então, vai buscar o rio. Para de andar no evangelho raso. Para de andar no evangelho raso. Eu estou falando para todos vocês, viu? Para os jovens, principalmente você que é jovem, que acha que nada vai te acontecer. Para de andar no evangelho raso. Vai buscar Deus. Vai encher a vida de Deus. Vai buscar batismo no Espírito Santo. Porque quando a gente vê a mocidade do Velho Testamento, tinha uma mocidade no Velho Testamento. Tudo novo, José novo, Daniel novo, Davi novo, tudo novo. No Novo Testamento tinha mocidade, Timóteo era novo, mas todos eles buscavam o Senhor. E o Senhor corrigia, gente, precisar corrigir, Ele corrige. Tá? Então busca Deus. Se enche, enchei-vos do Espírito, enchei-vos do Espírito. Para de se encher de WhatsApp. Para de se encher de Instagram, para de se encher de rede social, para de se encher de más amizades, más conversações, palavras torpes, papinho que não vai te trazer nada. Para de se encher de preguiça de estudar. Para de se encher, vai buscar Deus, vai ler Bíblia Sagrada, busca Deus, porque é o Senhor quem vai te abençoar. Amém? Eu quero pedir o pastor Giovanni e o pastor Ailton para estar colocando a mão sobre a cabeça deles, né? E orando por eles, pedindo ao Senhor por eles. Enquanto nós vamos aqui estar ouvindo louvor, os pastores vão estar orando por eles. Pastores, venham ajudar a orar. Orem por eles. Que os pastores estejam orando por quem está aqui na frente. Ministra vida, ministra enchimento, ministra em força na vida deles, na vida delas. Gente, nós temos que buscar do Senhor. Sai do evangelho raso. Sai do meio evangelho. Não existe meio evangelho, não. Joelho, água nos lombos. Mergulha no evangelho, mergulha no rio de Deus. Mergulha nas águas do Senhor. Mergulha.